Bem, gente, nós vamos começar um estudo no livro de Hebreus, que é muito importante nós nos atentarmos a esse livro. Esse é um livro que tem alguns motivos pelos quais eu acho que é importante a gente estudar ele, e o motivo pelo qual eu quero trazer nós nos aperfeiçoarmos e entendermos melhor esse livro. Ele é um livro do Novo Testamento e é um livro que é de fundamental importância. E o nosso tema nesse estudo hoje é quem e o que nos quer falar. Ou seja, quem é a pessoa e o que é o conteúdo que nos quer mostrar para que nós possamos entender essa mensagem preciosa que está no Novo Testamento. Eu quero trazer alguns, para a gente entender o motivo pelo qual nós vamos estudar esse livro, quero trazer algumas razões por que estudar esse livro. Pastor, por que a gente não estuda os Evangelhos? Por que a gente não estuda Apocalipse? Por que a gente não estuda outro livro? Por que o livro de Hebreus? Qual a importância desse livro? Não sei se você já leu esse livro, mas ele é um livro que tem alguns motivos importantes para nós entendermos. E eu quero falar alguns com vocês. O primeiro deles é porque ele é a palavra de Deus. Esse é um motivo geral, né? Ele é a palavra de Deus. Ele não é um livro de historinha da Turma da Mônica, não é um livro que você acha numa biblioteca qualquer. Ele é a palavra de Deus. Então, por ser a palavra de Deus, ele deve ser estudado, entendido, compreendido, ouvir o que Deus quer falar através do seu Espírito Santo na palavra de Deus. Outro motivo é porque sua relevância é muito grande para os nossos dias. O que nós vivemos hoje na igreja, ele é completamente, vamos dizer assim, vou usar essa frase polêmica, ele é atualizado, né? Ele é um livro que está atual. A Bíblia sempre se renova de dia após dia. Ela não precisa de atualizações humanas, a própria Bíblia já está contemporânea para nós. Nós vamos só contextualizar muitas vezes a mensagem, mas a palavra de Deus é pronta, eficaz para nós nesse tempo, nesse momento e nos futuros também. Então a relevância dela é muito grande, nós vamos entender isso também no nosso decorrer. Também outro motivo é por ser um livro complexo. Diferentemente de você ler o livro, por exemplo, o livro de Efésios, não que não seja complexo, é um livro complexo, mas o livro dos Hebreus você precisa ter alguns conhecimentos prévios para você entender. Então, o livro aos Efésios, por exemplo, era uma carta enviada para os gentios, ou seja, é para eles entenderem a mensagem que não era deles. Então ele vai ser muito bem claro, ele vai usar vários tipos de linguagem que vai... Para nós é difícil, porque a gente está numa outra época, numa outra cultura, bem distante deles, num outro território geográfico e tudo mais. Porém, é muito mais fácil você entender o livro de Hebreus, ou melhor, o livro de Efésios, do que você entender o livro de Hebreus. Por quê? Porque o livro de Hebreus é para os hebreus. Foi escrito com uma linguagem de quem já tinha uma cultura, um pensamento, uma teologia, uma tradição inteira. Então, ele é um livro complexo. Então, por ele ser complexo, nós vamos estudar. Nós vamos entender esse livro, é importante. Outro motivo é por ele ser um livro polêmico. Hebreus é um livro polêmico. Na teologia, principalmente, você vai ver que ele é o único livro do Novo Testamento que ninguém sabe quem escreveu e ninguém tem certeza para quem foi, de fato, que ele foi enviado. Então, por muito tempo, por exemplo, esse livro de Hebreus foi recusado para entrar na Bíblia. Alguns teólogos insistiram que esse livro não podia entrar na Bíblia, porque ele não tinha autoria, todos os livros tinham autoria, fazia parte na hora de avaliar o texto. Então ele é um livro polêmico nesse sentido. Não. Isso aí é o outro nível, assim, outro nível, não dá para comparar. E o outro motivo, além dele ser polêmico, um livro complexo, relevante para os nossos dias, ser palavra de Deus, a sua missão, a missão dele trazer a proposta do autor de Hebreus em escrever, ela é muito eficaz, ela assume e ela completa a sua missão. Então nós vamos entender essa missão que é tão importante e eficaz para as nossas vidas. Tá cheio de bichinho hoje aqui, né? E último, porque sem Hebreus a palavra de Deus estaria incompleta. Então, não tem como nós pensarmos em não estudar Hebreus, porque sem Hebreus a palavra de Deus seria incompleta. E eu falo isso com muita propriedade porque as lições que ela traz a respeito de Jesus, por exemplo,
e de como ela consegue fazer a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nenhum outro livro faz. O que chega mais perto de fazer essa ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. É o que mais chega perto. Mas o livro de Hebreus, ele consegue fazer essa ligação perfeita, a harmonia completa, para nós entendermos essa relação do Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, com o Segundo Testamento. Então, é muito importante nós estudarmos esse livro, tá bom? Entenderam os motivos? Vamos estudar esse livro? Amém, glória a Deus. Vamos começar então já por essas polêmicas aí. Vamos começar por esse sentido aqui. O sentido primeiro é, qual que é o autor e qual é a data desse livro? Nós pensarmos assim, para nós entendermos um texto bíblico, nós entendemos a sua linguagem, a sua missão, a sua relevância, o que ele quis dizer nas palavras, qual é a mensagem para nós. Nós precisamos entender muito sobre isso. Quem é o autor? Eu já falei no começo, já dei um spoiler de que ninguém sabe ao certo quem escreveu, mas existem teorias bem importantes para a gente pensar. E a primeira delas é que o livro de Hebreus, ele, além de ser o único livro que não tem uma autoria definida dentro do livro mesmo, existe uma certa tradição que foi o apóstolo Paulo. Você pensa assim, 13 cartas do Novo Testamento é do apóstolo Paulo, então se essa aqui a gente não sabe quem é, provavelmente é do apóstolo Paulo, né? Então, mas essa teoria, ela muitas vezes ela não cabe muito bem, por quê? Porque existem algumas coisas que é dita no livro de Hebreus que Paulo não diria. E eu não estou dizendo de heresia, e não estou dizendo de confronto entre uma doutrina e outra, não. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer assim que ele recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Ele fala isso com propriedade aos Gálatas. No livro de Hebreus, o autor ele vai dizer assim que ele recebeu o evangelho de outros homens. Então, conhecendo a característica de Paulo, que ele não só fala aos Gálatas, mas fala aos outros, que ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, dificilmente ele iria assumir essa postura de dizer que não foi ele. Outra coisa, quando o apóstolo Paulo vai falar aos gentios, por exemplo, ele normalmente ele usa Jesus com uma característica muitas vezes de criador, supremo, rei e tudo mais. Aqui a linguagem é de Jesus, uma teologia de Jesus mais voltada para o sacerdócio. É um pouco diferente. Mas isso talvez se explicaria, dizendo assim, por causa do destinatário. Então, se está falando para os gentios, não tem por que falar de sacerdote, porque eles nem sabem o que é isso, né? Então vai falando para os judeus, então isso talvez se resolveria dessa forma. Eu sou inclinado a crer que o livro de Hebreus ele foi escrito por Paulo. Eu sou inclinado a crer dessa forma. Mas existem outras teorias, como por exemplo, que não teria sido o apóstolo Paulo, teria sido, por exemplo, Barnabé. O livro de Hebreus ele fala muito a respeito das cerimônias que os levitas faziam. Então, alguém precisaria conhecer muito bem o Antigo Testamento, e não só o Antigo Testamento, mas conhecer como é que funciona tudo no ritual judaico. As cerimônias, os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, a função ali do sacerdote e do levita. E Barnabé, ele era um levita. E não só um levita, ele era um doutor. Então ele era um cara muito versado nas letras. Ele conhecia muito bem. E diga-se de passagem, o livro de Hebreus, ele é o livro mais bem escrito do Novo Testamento. Ele é comparado, para você ter uma noção, ele é comparado com os clássicos escritos por exemplo, Homero. A linguagem, a forma, a clareza, as palavras diversificadas, todo o conteúdo, a forma de raciocinar, né? A forma como você pega, por exemplo, Paulo, quando ele vai escrever, por isso que muitos dizem que não é o apóstolo Paulo que escreveu os Hebreus, é que a forma de Paulo pensar e argumentar é diferente da forma como o autor de Hebreus argumenta. Ele argumenta de uma forma mais clássica. Ele é um cara que pensou assim sistematicamente de uma forma muito grega, sabe? Então, é muito interessante essa questão. Por isso que, por acharem muitas vezes essa questão de ser grego, acharam também que talvez não fosse Barnabé. Barnabé é por causa da questão de levita, de doutor, de conhecedor, de sábio. Ele foi conhecido na igreja como isso. O próprio livro de Atos vai dizer assim que ele era
um grande cara na igreja de Antioquia. Ele e Paulo antes era Barnabé e Paulo, depois virou Paulo e Barnabé. Mas até então era ele. Mas por ter essa questão de um grego muito bem escrito mesmo, que supera qualquer outro livro do Novo Testamento na questão de gramática, sintaxe e tudo mais, dizem talvez que tenha sido um homem chamado, que está nas Escrituras, que é Apolo. Apolo foi um grande evangelista. Ele tinha uma influência muito grande. A própria Bíblia vai dizer assim que ele era versado nas letras. Ele era sábio e ele é chamado de voz do trovão. Você imagina? Ele pregava firme e forte as suas doutrinas. Mas também tem a outra questão que diziam que era Clemente. Clemente ele era um bispo de Alexandria. O livro dos Hebreus ele foi muito bem aceito pela igreja do Oriente. A igreja do Ocidente teve um pouco mais de resistência com o livro de Hebreus. Tanto é que eles disseram que não era o apóstolo Paulo que escreveu. Agora, os do Oriente, os de Alexandria, por exemplo, tinham judeus de Alexandria, como Clemente, por exemplo, que era o bispo lá, eles acreditavam que era o apóstolo Paulo, e outros acreditavam mais que era Clemente mesmo. Por quê? Porque Clemente escreveu uma carta cerca de 94 a 96 depois de Cristo, onde ele faz uma teologia do Antigo Testamento, e a carta dele, que é enviada à igreja de Corinto, usa o texto de Hebreus como base. E os argumentos são muito parecidos. Então muitas pessoas acham também que é Clemente que escreveu. Mas o mais interessante é que tem alguém que dá uma sugestão um pouco melhor a respeito da autoria, que é Orígenes. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, ele disse o seguinte: o autor de Hebreus, quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. É a postura mais sincera e mais cautelosa talvez que nós poderíamos ter. De nós batemos o martelo e dizemos é esse, é meio complicado, porque a gente de fato não sabe. Nós temos tendências e nós temos evidências que talvez apontem para um lado. Mas é difícil nós dizermos e batemos o martelo de fato quem foi que escreveu. Pode ter sido qualquer um desses, que eu coloquei aqui para vocês, que são os mais famosos. Outros vão dizer que é Lucas. Por que Lucas? Para mim encerrar aqui a parte da autoria. Lucas também é o segundo livro mais bem escrito do Novo Testamento. Um grego clássico também, muito bom. Ele era um médico e muito versado nas letras e um historiador de competência. Então Lucas, quando escreve o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele faz uma descrição muito plausível. Então alguns disseram que teria sido as palavras de Paulo, mas quem escreveu foi Lucas. Ou então o próprio Lucas escreveu mesmo por si só, como ele fez no caso aí do Evangelho de Lucas. Tá? Mas eu pessoalmente sou mais inclinado a crer que é Paulo, que foi Paulo mesmo. E aí normalmente eu digo que a forma pela qual ele se expressa diferente é por causa justamente do destinatário que ele resolve escrever. Quando ele escreve para os gentios, ele vai escrever numa linguagem, vai pensar de uma forma. Mas quando ele vai falar com os judeus, ele vai usar um outro tipo de raciocínio, que eles vão compreender melhor, e ele é um próprio judeu que vai saber muito bem explicar e falar dessa forma. E o outro motivo também é que o apóstolo Paulo pode ter usado um amanuense. O que é amanuense? É aqueles que escreviam no lugar do escritor. Então que ele escreveu uma carta, só que ela não sabia escrever direito, alguma coisa do tipo, então ela ditava para o Felipe, que era um escriba ou um amanuense, e ele ia lá e escrevia da forma correta. Então, como aconteceu em Romanos, por exemplo. Se você perguntar quem foi que escreveu Romanos, você falar que foi Paulo, você está errado. Paulo ditou Romanos, mas quem escreveu Romanos não foi Paulo. Você vê isso no último capítulo. O último capítulo mostra lá quem foi o autor. E eu não vou falar o nome dele para vocês pesquisarem depois e abrirem a Bíblia para vocês verem quem que é o autor, tá bom? Enfim, mas e a questão da data? É uma coisa importante também. Se só Deus sabe, igual Orígenes disse, quem é o autor de Hebreus, e a data, então? Existem também duas teorias a respeito da data do livro de Hebreus. Isso tudo é relevante, tá, gente? É relevante para a gente entender esse livro. Se o autor nós não sabemos, e a data? A data é um pouco mais fácil. As duas teorias dizem o seguinte: elas estão muito interligadas com quem você considera que é o autor. Mas, tem um porém. O livro dos Hebreus, ele poderia ter sido escrito depois, melhor dizendo,
um pouco antes de 94, 96 depois de Cristo, até no máximo 120 depois de Cristo, que já é o século II. Por que isso? Essa linha de pensamento, ela baseia-se como que por causa da Carta de Clemente. A Carta de Clemente foi escrita nesse intervalo, entre 96, 94 a 120 depois de Cristo. Então, se ele citou o livro de Hebreus, é porque o livro de Hebreus já estava pronto nessa data. Então, e como tem uma espécie no livro de Hebreus, uma certa pressão de perseguição da igreja, tem esse ar de perseguição, né? Por exemplo, Hebreus 12 vai dizer assim, vocês não têm resistido até o sangue. Ele vai citar na lista em Hebreus 11, ele vai falar da lista dos mártires. Então estava tendo uma certa perseguição, pessoas estavam morrendo pela fé. E em 94, 96 era o império que estava tendo perseguição, que era de Diocleciano. Então, Domiciano. Então, era uma época de perseguição. Então, eles acreditam que foi nessa época aí, talvez. Mas a mais provável não é essa. A mais provável é que foi antes do ano 70. O que aconteceu no ano 70? Você já deve ter cansado de ouvir eu falando aqui. O ano 70 foi a destruição de Jerusalém pelos romanos. Foi quando eles entraram, na verdade os judeus se rebelaram contra Roma e fizeram o quê? Tiveram resistência. Os romanos então, como eles já eram cruéis, foram lá e não só acabaram com os judeus, como destruíram o templo que tinha sido erguido, aquele que Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra. De fato, foi a profecia de Jesus. Eles vieram e derrubaram tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Derreteram-se, até os historiadores dizem assim que derreteu-se por causa do fogo que incendiaram o templo ali. Oi? Incendiou o templo, que o ouro derreteu e ele ficou entre as pedras. Então vieram os romanos e tiraram as pedras de cima das outras pedras para pegar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra justamente por causa disso, porque o ouro foi derretendo e foi chegando até as partes mais baixas e o pessoal foi, literalmente, só ficou sobrando aquilo que a gente conhece hoje como o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do templo que foi destruído em 70 depois de Cristo. Por que a gente crê que veio antes do ano 70? Por um motivo bem simples. Na verdade, são dois principais. Primeiro, porque quando ele vai falar do templo, lembrando que ele vai falar o tempo todo sobre os rituais, sobre o templo, sobre as coisas do passado, sempre quando ele fala do templo, do sacrifício, das ofertas, ele fala sempre no presente, nunca no passado. Então a ideia que ele está passando, quando ele coloca as palavras no presente, é de que o templo estava funcionando. Se fosse em 90 e pouco, ou antes de 120 depois de Cristo, não teria como ele dizer no presente como se estivesse funcionando, porque já tinha sido derrubado. Ok? O segundo motivo é que ele não faz menção da queda do templo. E seria um argumento excelente para ele usar na carta, ou para ele ilustrar na carta dele, que fala muito sobre o templo de Deus e como ele foi superado através de Cristo. Então ele poderia ter usado muito bem essas palavras, seria muito pertinente para o assunto dele falar que o templo foi destruído, que Jesus tinha falado que ele ia ser destruído, porque Jesus era acima do templo, ou alguma coisa do tipo. Mas não, ele não cita nada a respeito do templo ter sido destruído. Então provavelmente ele não tinha sido destruído ainda. Ok? Então, por esse contexto e o contexto de perseguição, a gente entende que foi cerca de 67 a 69 depois de Cristo que aconteceu a escrita da carta aos Hebreus. Foi a primeira leva de perseguição que a igreja teve por causa de Nero. Ok? Então foi nesse momento aí que a carta foi escrita. Então, por ser mais ou menos nessa data, né, o próprio apóstolo Paulo ou morreu ou estava para morrer. Então não tinha como ser ele. Se foi em 69, por exemplo, Paulo já tinha sido morto. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender. Tudo bem? Estão com sono? Fique de pé, não durma não. Vamos lá. O que estava acontecendo no contexto dessa carta? O contexto dessa carta é uma rebelião, um momento de pressão popular.
Ele está escrevendo para pessoas que chamam judeus. Você imagina, você nasceu num berço judaico, ok? Você é um filho de judeus. Você frequentou as sinagogas. De repente, agora, você ouve o evangelho de Cristo pregado e aí você começa a frequentar os cultos cristãos, que segundo os judeus era uma blasfêmia, tanto é que eles mataram Jesus. Os judeus abominavam o cristianismo. E de repente, agora você está num dilema ao seguinte: aquela religião instituída por Deus, dos meus pais, que eu servi há pouco, que Deus instituiu através de Moisés, será que é legítimo eu deixá-la? Será que é legítimo eu abandonar a religião dos meus pais? Será que eu não estou cometendo um erro E agora ainda mais, você pensa isso daí, a sua família te pressionando. Ok? Você é um judeu, se converteu, sua família te pressionando. Você está desonrando a nossa família. Por exemplo, se você vê um relato de um muçulmano, quando alguém é apostado da fé, o que eles fazem? Eles matam, não é isso? Se um filho nasceu numa família islâmica e ele se converte a outra religião, os próprios pais matam ou abandonam o filho para morrer, alguma coisa do tipo. Os judeus, eles não são tão radicais, mas eles são muito semelhantes. Você se torna, então, a peste negra da família. Entendeu? Então você imagina essa pressão. Só que somado à pressão da família, dos amigos, da sua comunidade, daqueles que você nasceu junto, que você foi criado junto, na doutrina que você foi ensinado desde a infância, e ainda você soma isso, perseguição religiosa pelo Império Romano, querendo matar, matando alguns e querendo matar também vocês por causa da sua conversão a uma religião que não é aceita pelo Império, você imagina a crise que essas pessoas estão vivendo. A crise deles é de, eu acho que não vale a pena. Eles começaram a parar de frequentar os cultos, as reuniões. Por isso que Hebreus 10, 25 vai dizer o quê? Não deixai de vir a vossa congregação, como é costume de alguns. Por quê? Eles estavam ficando desanimados de vir à casa de Deus, desanimados de cultuar a Deus. E frente a essa perseguição, a esse momento tenebroso, eles estavam aflitos, desanimados, tristes, confusos, não sabiam se o que eles estavam fazendo é de verdade, de fato, se era bom, se isso não era uma seita. Eles estavam confusos na sua vida cristã. As pessoas às quais ele escreveu são basicamente três que nós percebemos. A primeira é judeus cristãos. Essa é a predominância. Quando o escritor escreve, ele está escrevendo para pessoas que eram cristãs e que eram antigamente da religião do judaísmo. Então eram judeus cristãos, ok? Segundo grupo que também ele escreveu ao mesmo tempo, que faziam parte da mesma comunidade. O povo judeu, só que descrente. Que eram judeus que ouviram a mensagem do Evangelho, entenderam a mensagem do Evangelho, mas não se converteram ao Evangelho. Terceiro grupo, incrédulos, que foram atraídos pela mensagem do Evangelho, mas só estavam ali de ouvintes. Ainda não tinham compreendido a mensagem por completo. Então tem esses três grupos aí que ele vai lidar no texto do livro de Hebreus, ok? Para quem foi destinada essa carta? Essa carta foi destinada para esses judeus que estavam provavelmente em Roma. Por que provavelmente, de novo? Eu falo que essa carta ela é polêmica e vocês talvez não entenderam a complexidade disso. De fato, é difícil saber também para quem ele escreveu. Não dá para saber quem é o autor e não dá para saber de fato a localidade. Não é igual, por exemplo, a igreja de Corinto, que é fácil de saber. Carta à igreja de Corinto, tá fácil, né? Carta à igreja dos Filipenses, tá fácil, da cidade de Filipos. Tessalonicenses, tá fácil. Agora, a questão da carta dos Hebreus, ele nem fala. Provavelmente ele era alguém tão conhecido na igreja, tão respeitado, que ele não precisava se apresentar para a igreja ouvir o que ele tinha para falar. Então essa carta provavelmente ela não foi nem enviada, basicamente. Provavelmente ele escreveu e deu na mão da igreja. Basicamente isso. Entende? Então era alguém muito conhecido, alguém de muita relevância, alguém que a igreja conhecia de perto. E a cidade que mais parece as evidências apontar é que era uma igreja em Roma. Pra você ter uma noção, ele escreve o seguinte:
os irmãos da Itália vos saúdam. A pergunta é, os irmãos da Itália que estão com ele, que são da Itália, para uma cidade qualquer, ou é os irmãos da Itália para os italianos? Qual dos dois? Entendeu? Não dá para saber. É dúbio. Ou ele está falando para os irmãos de Roma, que os irmãos de Roma que estão com ele, da onde ele enviou, os irmãos daqui saudam vocês aí? Ou ele está dizendo o seguinte, tem os irmãos da Itália aqui que estão saudando vocês aí, seja quem vocês sejam. Entendeu? Então não dá para definir, mas é bem provável que foi os irmãos, para os irmãos de Roma. Não entenderam? Por exemplo, eu falo assim para vocês, eu estou aqui em Valparaíso, eu mando a carta lá para São Paulo. Os irmãos de São Paulo, que estão aqui em Valparaíso, te saúdam. Entendeu? Então eu estou dizendo para eles de São Paulo, que os irmãos de São Paulo estão saudando eles lá, pela carta que eu estou mandando para eles. Só que também pode ser, ao mesmo tempo, por que é dúbio? Porque pode ser o seguinte, imagine que minha carta não foi para São Paulo, foi para, sei lá, para o Rio de Janeiro. E aí eu escrevo, os irmãos de São Paulo vos saúdam. Não dá para saber. Só com essa frase não dá para saber se a carta foi para São Paulo mesmo, ou se foi para o Rio de Janeiro, ou se foi para Maranhão, ou se foi para outro lugar. Não dá para saber. É dúbio. Entendeu? Mas as outras provas que existem no texto parecem apontar que ele realmente escreveu essa carta para uma igreja em Roma. Ok? Tudo bem? Então esse é o contexto, um contexto difícil para a igreja. Qual que é o propósito dessa carta? O propósito dessa carta, ele é um propósito de... Essa carta tem alguns propósitos importantes. Né? Como você vê na imagem aí, é um... sei lá quem, provavelmente um pai, consolando as duas filhas, né? A primeira ideia é realmente de consolo, tá? A ideia da carta é de consolar esses irmãos que estão atribulados, que estão vivendo um momento difícil, triste, que precisam de um certo ânimo, um certo cuidado, uma certa resposta. É também para animar, ok? Os irmãos estão desanimados, perseguição, os meus parentes não me aceitam, eu não sou bem-vindo na minha própria casa. As pessoas que eu estou convivendo agora não são as pessoas que eu nasci junto, aquelas que eu nasci junto, meus amigos de infância não estão me apoiando, eu preciso de ânimo, eles estão desanimados. Então a carta ela vem como um ânimo também. Ela vem também como fortalecimento para aqueles que estão caídos, fracos, ok? Então ela vem como trazendo, então, aí força para eles. Também ensino para eles, essa confusão que estava na mente deles a respeito do que eles deveriam tomar como providência se realmente seguir o cristianismo, sair de cima do muro, né? Ou ir para o cristianismo ou voltar para o lugar onde eles estavam, depois de ter entendido todo o evangelho. Então era para explicar, deixar claro, esclarecer para eles, ensinar a doutrina correta. Também para exortar os maus caminhos deles. Já existiam judeus cristãos ali no meio. Então eles precisavam ser exortados, chamar de canto, falar assim, ó, tá errado isso aí que você está fazendo. Você precisa entender que o caminho é esse. Então, ensinar, exortar e também demonstrar o quê? Demonstrar o quê? Que Cristo é o cumprimento de toda a antiga aliança e superior por sua nova aliança. Então eles são judeus pensando na antiga aliança. Qual? Aquela por intermédio de Moisés, a lei. E eles querem fazer o quê? Eles são basicamente o seguinte, eles são como se fosse uma borboleta e o casulo. Se o casulo, ele é a origem da borboleta, concordam? Só que se a borboleta é muito superior ao casulo, o casulo é o meio, a borboleta é o fim. Então se você valorizar mais o casulo do que a borboleta, você está errando. Você está menosprezando quem é a borboleta. Então o que ele está dizendo em outras palavras é, vocês precisam entender que a lei, ela tinha um propósito, e o propósito foi cumprido no quê? Na borboleta, que é Cristo. Entendeu? Então, vocês precisam entender que a antiga aliança, ela é importante, mas ela é só o casulo. O que vem por aqui agora é Cristo. Cristo é o cumprimento de todas essas coisas, ele é superior a tudo isso. A mensagem central do livro de Hebreus é mostrar essa supremacia de Cristo sobre todas as coisas, que tudo na verdade culminou em Cristo, que não é uma nova regra, Deus criando um outro Deus, criando uma outra religião, alguma coisa do tipo, é a mesma religião dos seus pais, só que agora no seu ápice, vamos dizer assim,
na sua revelação máxima, na sua clareza mais esplêndida, no meio-dia, o sol brilhando. É agora, é Cristo. Cristo é a estrela da manhã. Cristo é o que nós esperávamos. Ele é a verdade dos profetas, Ele é o cumprimento da lei, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é tudo que nós estávamos esperando. Então vocês precisam entender isso. Então Ele vai mostrar por esse caminho que Cristo é o cumprimento de toda a antiga aliança e superior por sua nova aliança. Ok? Vamos fazer um esboço aqui do livro de Hebreus, dele geral. Esse aqui é só a primeira, tá? Depois a gente vai diretamente para os textos daqui em diante. Hoje é um pouco mais denso para a gente entender o texto que nós vamos estudar. A primeira parte do livro de Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 13, ele fala a respeito do tema a superioridade, veja que essa palavra vai estar sempre ligada, superioridade da posição de Cristo. Ok? Ele vai mostrar como Cristo está numa posição mais elevada, mais superior. Isso ele vai fazer do capítulo 1 até o capítulo 4. Do capítulo 4 até o capítulo 7, ele vai falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Comparando com quem? Com o antigo sacerdócio. Qual? O de Arão. Lembra de Arão? Irmão de Moisés, que era o sacerdote que Deus colocou. Ele vai mostrar a diferença. Esse aqui é superior, Cristo. Do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 10, do versículo 18, ele vai falar sobre a superioridade do ministério de Cristo. Como Cristo no seu ministério ele é mais superior do que todos os outros. A superioridade dos privilégios do cristão, a vida cristã é muito mais sublime do que a vida baseada na lei. A vida na graça é muito maior do que a vida na lei. A vida na graça é a verdadeira superioridade da vida cristã. Ele vai fazer isso do capítulo 10, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 29. E o seu último tema é a superioridade da conduta cristã. Em relação à vida de leis, de legalidade, de viver uma vida baseada na lei, a diferença de uma vida cristã, baseada na graça, baseada no favor de Deus. Ok? Então isso é muito importante. E ele faz a reflexão final do capítulo 13, do versículo 22 ao versículo 25. Sua conclusão e reflexão. Essa é basicamente a nossa introdução ao livro de Hebreus. Sempre falo Romanos, mas é Hebreus. Entenderam a mensagem central desse texto? Desse livro? Você viu para quem ele está escrevendo? Como ele vai fazer isso? E agora nós vamos entrar então no texto do livro de Hebreus. É isso que nós vamos fazer isso aí talvez, não sei, até o final do ano, né? Porque é bastante coisa. E eu quero já convidar vocês a abrir a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1. Nós vamos falar hoje apenas de 3 versículos. Agora você coloca tudo isso em mente que nós falamos. E nós vamos fazer isso que é interpretar, que é pregar, que é viver o que o texto quer dizer para nós. Todos acharam Hebreus? 1, versículo 1 ao verso de número 3. Hebreus vem antes de Tiago e depois de Tito. Diz assim o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que texto precioso, olha que clareza, olha que classe. Na verdade, ele começa dizendo o seguinte: o primeiro princípio que nós entendemos aqui nesse texto é que, havendo Deus antigamente falado. Veja, Deus fala com os homens. Não seria talvez de surpreender nós pensarmos que Deus falou aos homens
lá no caso de Jardim do Éden, quando existia Adão e Eva antes do pecado. É natural Deus falar com a sua criação sem que haja uma corrupção. Mas o que me chama mais atenção, o que é mais bonito nessa história, é que Deus continuou falando ao homem depois da corrupção. E o texto fala assim que não só ele continuou falando com o homem, mas falando de muitas maneiras. A Bíblia fala assim para nós que depois do pecado, Deus continuou falando com quem? Com a humanidade. Deus fala. Que coisa bonita. Deus, na sua glória, no seu poder, mesmo depois do pecado, Deus continua falando com os homens de diversas maneiras. A maneira qual? Deus falou com Noé, dizendo a respeito dos pecados e que ele haveria de enviar um dilúvio e mandou que ele construísse uma arca. Deus falou com Abraão, tirando ele do meio da sua parentela e enviando ele para uma nova terra com uma nova promessa, dizendo que benditas todas as famílias por causa de ti. Por meio de ti farei benditas todas as famílias. Então Deus fala com Abraão, Deus fala com Jacó, através de sonhos, que dele, ali, haveria várias nações, e ali as 12 tribos de Israel surgem. Deus fala com José, dizendo que ele colocaria ele como governador para libertar o povo da fome de Israel. Deus fala com Moisés, falando que iria tirar o povo da terra do Egito, da opressão da escravidão, para levar eles para a terra prometida. Deus fala através da lei, quando Moisés vem e traz a lei de Deus para os homens. E agora os homens têm a palavra de Deus escrita para que eles pudessem conhecer a Deus e obedecer a Deus. Deus fala de diversas maneiras e continua falando ao homem. Mas o homem continuou pecando contra Deus e o mais magnífico é que Deus continuou falando com o homem. Deus enviou os seus profetas para que todas as vezes que o homem pecasse contra a lei, contra aquilo que Deus já havia falado, ele pudesse exortar o povo com amor e direcionar o povo novamente a arrependimento ao Senhor. Deus falou aos homens. Só que o mais magnífico de tudo isso não é só que Deus falou através da lei, dos profetas, através de diversas formas, mas ele fala assim que agora, nesse momento, Deus fala através do Filho. Agora o Senhor nos fala não só mais pela lei, não nos fala só através dos profetas. Agora Deus enviou a sua última forma de falar com a humanidade. E essa linguagem, a pergunta é a seguinte: por que Deus quis falar com a humanidade? Por que Deus falou com o homem pecador? A resposta está em João 3,16. Porque Deus amou. O motivo de Deus falar com o homem mesmo depois do pecado é porque Ele amou. De tal maneira que enviou seu Filho. Mas a questão é, não só o motivo pelo qual Deus falou conosco, mas o que Ele falou conosco. Ele enviou o seu Filho para falar conosco uma mensagem, e foi por meio do seu Filho que Ele fala essa mensagem. A mensagem é qual? A mesma do envio, o amor. Deus, por amor, enviou o seu Filho para falar para nós que nos ama. Essa é a mensagem de Hebreus aqui no versículo 1, dizendo que Deus não só fala de diversas maneiras, mas Ele enviou o seu Filho com uma linguagem específica, chamando eu e você para ouvirmos a sua mensagem de amor. E essa mensagem não é a mensagem de qualquer um. Essa mensagem, ele vai dizer assim, a mensagem de quem é o herdeiro de tudo. Veja, não é uma pessoa qualquer, mas é o herdeiro de tudo. Imagina que viesse a rainha Elizabeth lá da Inglaterra, e ela viesse e marcasse um dia de ir na sua casa porque ela tinha uma mensagem da Inglaterra para trazer para você. Como é que você a receberia? Com honras, prestígio, não é verdade? Afinal, é a rainha Elizabeth. Agora você imagina receber a mensagem do herdeiro majestoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, para nos trazer uma mensagem. Você imaginou que Ele é o rei não só das nações, Ele não é só o rei da nossa igreja, Ele não é só o rei do Brasil, não é só o rei dos Estados Unidos, da América Latina, da América do Sul, Ele não é só o rei da Europa, Ele não é só o rei da Ásia, Ele é o rei de todo o universo. É o herdeiro de todas as coisas, para trazer o quê? Para nos falar uma mensagem. Como nós vamos receber esse rei para nos trazer essa mensagem? Com os corações abertos? Com os corações fechados? De que maneira nós vamos receber essa mensagem que é pelo herdeiro de tudo, por quem fez todo o mundo? Veja, aqui mostra não só a respeito da sua autoridade sobre nós, mas também a nossa dependência
de reconhecimento da sua autoridade. Qual que é essa dependência de reconhecimento? É que Ele criou todas as coisas. Foi Ele que fez quem nós somos. Foi Ele que deu o que nós temos. Foi Ele que fez para que possamos ser alguma coisa. Nós sem Ele não somos nada. Se por honras nós recebemos a Rainha Elizabeth na nossa casa com honras, sem nós dependermos dela, sem nós sermos do país dela, sem nós estarmos sob a autoridade dela, imagine nós estarmos diante daquele que criou nós e fez tudo em nós. E faz e continua fazendo através de nós. Quem é esse filho? Quem é esse herdeiro de todas as coisas? Quem é esse majestade? Quem é esse que nós devemos ouvir? Que mensagem é essa tão poderosa? Que Ele vem, Ele mesmo, o próprio, Ele não manda intermediadores. Ele vem em carne e osso nos trazer essa mensagem. Quem é esse? O versículo 3 responde: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo purificado, mesmo a purificação dos nossos pecados. Veja, esse herdeiro de todas as coisas, esse Senhor da glória, essa majestade santa, esse Senhor dos senhores e Rei dos reis, esse herdeiro de todos, o sustentador do universo, Ele que vem trazer a mensagem do qual? De perdão. A mensagem de amor. Se Ele veio por meio do amor, Ele traz uma mensagem também de amor, uma mensagem de perdão. A mensagem de está perdoado todos os seus pecados. Vá e não peques mais. É uma mensagem de reconciliação. É uma mensagem acima do que a lei dizia. Se a lei diz, por exemplo, assim, a minha mensagem é que você pecando morrerá. A minha mensagem é que você, como criatura de Deus, pelos seus pecados, você foi banido da glória de Deus. Essa é a mensagem da lei. Mas a mensagem de Cristo é: eu venho oferecer para você perdão e reconciliação no meu reino. Eu venho te trazer em pessoa um convite especial para que você esteja comigo. Veja essa mensagem. Veja essa pessoa. Ele traz uma mensagem magnífica, muito acima do que a lei poderia trazer para nós. Ele nos traz uma coisa que a lei não poderia trazer. Ele traz esperança. A lei, ela mata. A lei, ela tira toda a nossa esperança nos nossos próprios domínios, nos nossos próprios atos, nas nossas próprias obras. Nós, pelas nossas obras, somos condenados. Mas por Cristo nós somos reconciliados. Nós somos levados a uma nova aliança. Não a aliança da lei, que é pela obediência, mas a segunda aliança da graça, que é independente do que fazemos. A mensagem de Hebreus é que Ele mesmo, essa majestade, Ele não só se ofereceu por nós para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar livre acesso a Deus, mas Ele fez isso tudo de uma vez. Ou seja, olha a diferença aqui, para você entender. Entenda como um judeu. Antigamente, quando você pecava, você tinha que levar um cordeiro e matá-lo. Aí você pegou hoje, amanhã você pegou de novo, traz um outro cordeiro. Imagina. Você ia gastar sua fortuna, eu ia gastar minha fortuna num dia só. De tanto pecado. E você ia lá e levava outro cordeiro, e outro cordeiro, e outro cordeiro. E você não pode se aperfeiçoar nunca, porque você sempre tem que levar um cordeiro. Porque o cordeiro não é suficiente, o cordeiro é só uma representação do que de fato é verdadeiro. O cordeiro é passageiro, Cristo é verdadeiro. O cordeiro é só um símbolo, Cristo é autêntico. Ele está dizendo, em outras palavras, Cristo se ofereceu para os nossos pecados uma vez só e já foi suficiente, completa. Por isso que o Deus vai dizer assim que Ele foi feito mesmo a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sabe o que ele está dizendo? Depois que um rei termina a sua obra, o que ele faz? Ele se assenta. Quando você termina de fazer uma obra, o que você faz? O merecido descanso, não é? Aqui é meu trono, você senta na sua cama e fala assim, ninguém tira daqui, eu mereço esse descanso, não é isso? Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e sentou-se
a majestade nas alturas. Ele consumou. Está consumado. Está finalizado. Acabou de uma vez por todas. Esse sacrifício, ele é não só para agora, mas ele é para sempre. Tanto é que na eternidade a Bíblia fala assim que os anjos vão cantar juntamente conosco: bendito seja o Cordeiro que foi, que é e que há de vir. Aquele que levou e pelo seu sangue lavou-os e remiu os pecadores. A oferta de Cristo foi tão inteira, tão integral, tão perfeita, tão plena, tão suficiente, que ninguém mais precisa cortar cordeiro. Ninguém mais precisa oferecer a oferta. Ninguém mais precisa fazer nada, porque já foi consumado. É uma oferta tão grande, tão completa, que ninguém pode acrescentar nada. Eu e você não podemos acrescentar nada a essa oferta. Ela foi consumada. Essa é a mensagem que, havendo Deus falado, agora Ele nos fala pelo Filho. Aquele, não um filho qualquer, o Filho herdeiro de todas as coisas, o Criador e sustentador, aquele do qual nós somos dependentes, o qual é a imagem e a pessoa de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra e o seu poder. Esse veio nos trazer a purificação dos nossos pecados, e Ele fez isso de uma vez por todas para mim e para você, e agora está nas majestades, nas alturas. Essa é a mensagem de Hebreus, em 3 versículos. Essa é a mensagem que nós precisamos concluir e entender como é importante nós estudarmos esse livro. Como é que ele pode ser tão claro em apenas 3 versículos? Você imagina o resto do texto, né? Esse é o brilhantismo do livro de Hebreus, e por isso que foi inequivocavelmente ele foi colocado como inspirado. A autenticidade dele é plena, ele é claro, ele é objetivo, ele tem todas as doutrinas, ele é perfeito. Ele é a inspiração de Deus. Primeira conclusão: Deus fala conosco mesmo sendo pecadores. Essa é a primeira conclusão que a gente tira. Segundo, Jesus é o Criador de tudo. Por isso a Ele devemos tudo, porque nada que temos não é nosso. Tudo que temos é dele, e Ele nos deu de graça. O herdeiro de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas nos deu as coisas. Somos completamente devedores a Jesus, justamente por causa disso. Jesus tem uma mensagem de salvação para nós. Essa é a mensagem que supera tudo, que é a conexão entre a antiga aliança e a nova aliança. Não é um texto desvinculado, ele é completamente interligado. Essa interligação é feita por meio de Cristo, porque Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Cristo é a consumação das palavras de Deus pelos profetas, por todas as formas que Ele veio falando ao homem, falando. Cristo era o ápice e o centro de todas as coisas, e a última palavra de Deus para falar conosco nesses dias. Jesus é superior a toda tradição e cultura. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o livro, o que o escritor de Hebreus está querendo dizer para nós. A cultura do nosso século, ela não é mais importante. A tradição da tua família, da minha família, não é mais importante. Os meus usos e costumes, o meu centro cultural, que eu fui criado, que eu fui influenciado, ele não é mais importante do que Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Porque por Ele e para Ele e por meio dEle foram feitas todas as coisas. Tudo existe por causa dele. Nada do que existe existiria sem ele. Ele é tudo. Tudo e em todos. Então, ele é o centro, ele é superior, ele é acima. Jesus fez a purificação dos nossos pecados. Jesus levou sobre si aquilo que era nosso. Ele levou a condenação sobre si e por isso nós somos livres. E ele fez isso de uma vez por todas. Por isso nós não precisamos mais, hoje, cumprir a lei do Antigo Testamento. Nós não precisamos, os gentios nunca precisaram vir diante do sacerdote e degolar um cordeiro, que era a intenção daqueles os quais o escritor estava exortando. Eles queriam, por causa de alguma forma, continuar cortando um cordeirinho. Ele vai dizer: como é que vocês vão fazer isso? Vocês estão desmerecendo o sacrifício de Cristo. Vocês estão querendo dizer que não é completo, que não é pleno, que não é suficiente. Vocês estão querendo crucificar Jesus novamente. Porque Jesus morreu para completar e finalizar de uma vez por todas e sentar na majestade nas alturas. Por último,
Jesus de uma vez por todas se deu como oferta completa para a nossa salvação e por isso está sentado em seu trono. É isso. Nada mais. Essa é a mensagem que esse livro tão precioso trouxe para nós em apenas 3 versículos e que ele vai discorrer com muita classe. Nós vamos ver nos próximos cultos a respeito de como ele vai aprofundar esses assuntos, nos mostrando claramente a suficiência de Cristo, a superioridade de Cristo e a glória que Cristo deve receber por tudo que ele fez. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento que aprendemos de Ti. O Senhor que é manso e humilde de coração, o Senhor que é tremendo, justo, perfeito, o Senhor que é a majestade, o Senhor que é o Cordeiro perfeito, o Senhor que é o Rei de todos, o herdeiro de todas as coisas, o Filho que nos fala ao coração, o que nos leva aos nossos pecados, o que nos exorta e nos chama hoje através desse texto, através desse livro. Esse livro talvez nós não sabemos a autoria humana, mas sabemos que foi o Senhor que escreveu para nós uma mensagem de salvação, para que pudéssemos nos arrepender, crer em Ti e nos alegrar porque o Senhor fez tudo que era necessário. E está completa, está consumada a nossa vitória por meio de Ti. Em nome de Jesus nos abençoa, nos constranja a ver isso e a glorificar a Ti por causa disso. Em nome de Jesus. Amém e amém.